Bem, então, gente, nós vamos começar agora a nossa reunião pública. Nós somos a Casa de Francisco de Assis, essa é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 13 de maio de 2021, quinta-feira, nós estamos aqui recebendo o nosso irmão Vandir Silva, esse trabalhador da Casa de Jesus Gonçalves. Então, nesse momento, quando eu digo trabalhador, porque ele trabalhou muitos anos na Casa de Jesus Gonçalves. E quem trabalhou com Jesus Gonçalves uma vez, não deixa de ser um trabalhador de Jesus Gonçalves, não é verdade? Não importa para onde a gente vá. Então, antes de iniciarmos a nossa reunião pública, eu vou fazer uma leitura desse livrinho aqui, ó, Ânimo, de Lourival Lopes. Então, nós vamos ver qual o título da nossa mensagem de hoje. É Um Sentido para Viver Bem. Inicia assim a mensagem. Se desanimas facilmente e não encontras motivos para ser alegre, se te fechas às boas ideias e sentes, no lugar do coração, uma pedra, se te é fácil enxergar defeitos dos outros e tudo te parece sem brilho, reavalia o que fazes, retifica o teu modo de ser, toma rumo de espiritualidade e grandeza como o rio que procura o mar, e olha com positividade o mundo e as pessoas, atua no bom sentido, que a vida se mostra bela. Ama, compreende, rompe o pessimismo e te descobrirás em paz. Uma vida melhor te espera. Viver apenas uma pedra ou um inseto fazem, mas viver bem é obra de inteligência e amor. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto e rogar ao Senhor a sua bênção. Pai amado, Pai de infinita bondade e justiça, estamos nós aqui reunidos, Senhor, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexão. Te aguardamos, Pai, nesse momento, com as tuas bênçãos que caem sobre cada um de nós. Te rogamos, Senhor, o teu amor, a tua compaixão, para também com aqueles nossos irmãos que se encontram doentes no leito de hospital, para aqueles que estão desencarnando, para as famílias em aflição, porque são muitos os teus filhos, Pai, que nesse momento estão sofrendo. Que a tua luz, que a tua infinita misericórdia envolva cada um de nós nesse momento, trazendo-nos a tranquilidade, o equilíbrio, as boas energias que todos nós necessitamos. E nesse momento também te pedimos que ilumine o nosso irmão Vandir, para que ele possa nos trazer a sua palavra, o seu conhecimento, para nos ajudar a compreender melhor o momento que estamos vivendo. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui com o nosso companheiro Vandir, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje, palestra essa que é do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, dia 13 de maio, Evangelho, capítulo 12, itens 7 e 8. Vandir, a palavra está com você, você tem até 8h30, se precisar de mais uns 10 minutos, até 8h40, você pode ficar à vontade. Mais uma vez te agradecemos ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Nosso primeiro momento seja elevarmos o pensamento ao Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos fraternalmente reunidos, refletindo em conjunto sobre o Evangelho de Jesus, que nos foi trazido pela doutrina dos Espíritos, trazendo os esclarecimentos necessários à nossa caminhada em direção à perfeição relativa,
unidos como irmãos que somos. É interessante a gente ver como o Kardec preparou para todos nós uma escada para o amor. Então, nós vemos que o que ele fez? Chegando a capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus e não nascer de novo, ele veio nos fazer uma demonstração com explicações bem claras, bem completas, baseado inclusive nos profetas, sobre a reencarnação, um dos pilares da doutrina dos espíritos. A partir daí, é que ele veio preparando para nós, através dos capítulos seguintes do Evangelho segundo o Espiritismo, da ponte para o amor. E essa ponte é constituída de vários degraus que vão nos mostrando passo a passo o que nós devemos fazer para chegarmos ao amor. Então, nós temos, capítulo 5, bem-aventurados os... Capítulo 6, o Cristo Consolador. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Aí, nós começamos a chegar mais próximo das orientações, dos ensinamentos de Kardec, baseado no que recebeu da espiritualidade superior sobre o amor. E ele nos diz o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Então, o que ele fez? Ele considerou que nós já havíamos trabalhado bem o amor quando Jesus nos disse, a pergunta dos fariseus: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está baseado em São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, o que a gente observa? Ele foi mostrando para a gente os diversos sentimentos que nós precisamos trabalhar, precisamos adquirir para irmos somando como se fosse uma degrau de uma escada que nós queremos subir. E o topo dessa escada é o amor, que nós temos as duas oportunidades de vê-lo. O amor como sentimento puro e o amor em movimento, que é a caridade. Mas foi dada toda uma base para nós, e ainda nesse nós temos adiante o homem no mundo, porque subindo esses degraus, nós vamos continuar encontrando dificuldades, que nós consideramos dificuldade, mas de forma geral, são ensinamentos, oportunidades, porque normalmente se conversa o seguinte: sempre que aparecer algo na sua frente, não saia dizendo primeiro que é uma dificuldade, um obstáculo. Porque se você ainda não pensou sobre ele, só em vê-lo, você colocou uma dificuldade adicional, você está sendo o primeiro empecilho para você superar aquilo. Então, quando você recebe qualquer coisa que inicialmente se pensa em dificuldade, pensa em seguida que está associada à oportunidade. E essa oportunidade vai fazer com que aprendemos nos degraus anteriores, possamos considerar
as possibilidades, ver que coisas estão ao nosso dispor, porque, inclusive, estava conversando uma vez com o senhor, ele me disse o seguinte: olha, Wandir, nas maiores dificuldades que existem para nós não paramos para pensar. Porque se nós parássemos para pensar que nenhuma dificuldade está 100% acima do que nós podemos fazer. Ela pode estar escondida em algum lugar, mas se ela está escondida e não é 100%, há alguma coisa de bom, de ensinamento, porque nós temos um mestre para nós, um mestre para toda a humanidade, que é o mestre Jesus. E ele nos preparou com esse evangelho de amor para que nós, quando qualquer coisa não esperada apareça para nós procuremos esse pequeno pedacinho que vai nos ajudar a encontrar o caminho, substituindo, eventualmente, as reclamações, os questionamentos, mais e mais nos afastam da resolução da dificuldade, entre aspas, do problema, entre aspas, e sim a oportunidade de vermos realmente de que maneira nós podemos crescer com aquilo que está nos acontecendo neste momento. Isso dá um alento muito grande, porque nós vemos que nunca estamos sozinhos. Nós temos, por exemplo, e sabemos, todos nós, temos o nosso anjo protetor, nosso guia, que está esperando que a gente permita ou peça a ele ajuda, que ele estará pronto, e está pronto para quê? Para, respeitando, seguindo as leis de Deus, nos dar a orientação necessária para nós fazermos face à dificuldade. Com esses raciocínios, nós vemos que certos questionamentos ficam melhores de se tratar. Esse capítulo de hoje, por exemplo, amar o vosso inimigo. Será que nós temos inimigos? Ou temos, como diz Emmanuel, examinadores? Para ver de que maneira nós estamos caminhando, de que maneira nós estamos indo, para, com esses examinadores, nós podermos ver o que fazer com serenidade, com tranquilidade, sabendo que o tempo corre na velocidade certa, nem mais, nem menos. E a nós, como temos um pai de amor e um irmão que veio nos mostrar como era, depois de nos ensinar, ele veio nos mostrar como fazer. Quando nós falamos de dificuldade, nós pensamos nele. Porque se nós passássemos de longe o que ele passou, nem o que ele passou 100% de longe, qual seria a nossa reação? Seria sentar e chorar ou dizer, há uma possibilidade, e o meu esforço, minha energia deve ser dirigida para ver e aproveitar essa oportunidade para crescer. Fazendo isso, inclusive, nós sabemos que a prece tem o pedido, tem o agradecimento, tem a louvação, mas nós podemos fazer que os pedidos sejam cada vez menores. Por quê? Porque nós crescemos? Não, porque nós estamos aprendendo. E aprendendo, nós vamos encontrando as dificuldades à medida que elas aparecem. Porque nós sabemos que não podemos ficar procurando o argueiro no olho do nosso irmão quando nós temos uma trave. Então, nossa primeira opção, sempre que aparece a trave da dificuldade, nós precisamos tirá-la e nós vamos encontrar em nós o argueiro da oportunidade. E fazer isso é um treinamento, ao longo dos tempos, ele vai nos fazendo crescer, vai nos fazendo encontrar nossa dificuldade, entender as nossas dificuldades, e como consequência disso, nós vamos ver que nós não temos inimigos. A maior dificuldade é interna, intrínseca a nós. E sendo intrínseca, está em nossas mãos resolvê-la. E quando fazemos isso também, nós vamos levando isso para o nosso irmão. Aí sim, para entender que ele, como eu, pode passar por situações como essa,
mas duras também. E que energia nós passamos para esse irmão, ele estando longe, ele estando perto, ele estando mais ou menos, ele falando, ele não falando, para melhorarmos. É responder sempre com amor. É pensar mesmo no bip, porque esse bip, a gente lembra um barulhinho, mas ele nos torna tão silenciosos para refletir sobre a nossa caminhada, sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que podemos fazer. Nós estamos num processo agora que é interessante, o entendimento das palavras. Nós vemos já há algum tempo que há uma dificuldade no diálogo entre grupos e entre pessoas. Porque o diálogo significa o quê? Falar e ouvir. Refletir e apoiar. Mas como nós fazemos isso? Nós precisamos ver, primeiramente, começando pela condição do nosso planeta, que é o segundo na escala evolutiva. Nós temos o planeta primitivo de provas e expiações. Então, nós estamos muito mais próximos da necessidade de aprender, porque é muita coisa, do que a necessidade de ensinar. Mas, mesmo com isso, quando nós aprendemos uma coisa pequenininha, ela é uma aquisição nossa que podemos compartilhar com o outro. E podemos compartilhar em que situação? Em qualquer situação. Quer vejamos alguém que conversa, concorda plenamente com tudo que nós fazemos, e alguém que concorda com 90, 70, 60, 10, 5, não importa. E aí é que entra a nossa condição de seres inteligentes, com sentimento e pensamento. Qual é a nossa postura quando ouvimos a opinião de alguém que pensa diferente de nós? Nós paramos para pensar e ver o seguinte, vamos fazer uma matemáticazinha. Quantos por cento até hoje nós concordamos? Vamos dizer que 98%. Um dia aparece alguma coisa que nós pensamos diferente, mas o pensar diferente é uma possibilidade de uma oportunidade de crescer, porque quando nós pensamos diferente, mas estamos trocando ideias, ou seja, estamos falando e estamos ouvindo, o que vai ocorrer? Ambos continuando nessa energia positiva de soma para que ambos cresçam, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que nós vamos manter a amizade, mesmo que continue essa diferençazinha, porque ela é tão ínfima, tão pequena, que ela não afeta a humanidade, a amizade. Agora, se eu tenho esse contato com essa pessoa, ou esse amigo, esse colega, e nesse momento não chegamos a um acordo qualquer, é o momento de silenciar. Mas silenciar não é ambos pararmos de falar, não. É ambos educarmos os nossos sentimentos e pensamentos. Porque o sentimento e o pensamento não há um barulho que afeta a nossa audição, mas afeta a nossa condição de espírito imortal. Por que nós estamos numa época de ensinamento, que é a pandemia, em que nós vemos uma certa frequência, e sabemos que há uma razão para isso, ouvir, puxa, aquele grupo se desfez. Aquelas duas pessoas que eram amigas de verdade, são inimigos irreconciliáveis. Aí vem a pergunta, se eles fossem realmente, isso vale para um par ou para um grupo, se eles fossem realmente amigos, será que esse percentual que apareceu de não concordarem sobre um tema específico significa que aqueles 90%, 95% de
amizades não existiam de fato, eram tênue como a névoa, qualquer vento um pouco mais forte, não precisa ser um tufão, qualquer vento mais forte, ele vai empurrar essa amizade e vai trazer o nosso condição de amigos para inimigos. Há algo a pensar nisso, há algo a se refletir. Por quê? Porque o amigo, inclusive, muitos de nós pensam nisso. Eu conheço muito bem um amigo também quando ele discorda de mim. Porque se ele discorda de mim, pela amizade, ele entende que eu preciso parar e ver se devo fazer isso ou não, porque isso vai prejudicar. Então, esse que é o procedimento quando nós discordamos com alguém. E de discordar é natural, faz parte do crescimento. Inclusive, há um ditadozinho que diz o seguinte: olha, quando duas pessoas estão discutindo, se eles ficarem disputando quem grita mais ou quem dá a última palavra, eles estão afastando da solução. Agora, se eles estabelecerem um equilíbrio entre o ouvir e o falar, a possibilidade é que dessa discussão, que caracterizava duas ideias diferentes, vai aparecer uma compatibilidade que vai fazer com que os dois passem a ter a mesma ideia. Como é que pode ser isso? Ambos vão ganhar. Mas um estava certo. Então, se eles estão querendo resolver, o que estava certo continua certo. E o que estava entre aspas, porque essa sozinho é uma palavra muito forte, errado, ele vai ver, puxa, eu realmente não tinha visto tudo, não tinha focalizado todos os ângulos. E nessas lições, ele vai aprender também. Agora, se nós tivermos a postura de dois torcedores de futebol fanáticos, vejam que eu não estou dizendo dois torcedores de futebol, mas dois torcedores de futebol fanáticos, o que é quando acontece com ele? Acontecem coisas violentíssimas a partir de um esporte que era para esparecer, para facilitar a ambos. Nós precisamos ter cuidado com essas coisas, porque nos afastam de entes queridos, afastam de coisas muito sublimes que nós conseguimos amealhar ao longo da nossa caminhada. Mas no momento em que o egoísmo e o orgulho falam mais fácil, alguém que já esteve conosco em 99% das opiniões, se tem 1% ou 98%, 2%, vamos dizer assim por diante, nós viramos as costas para 99%, 98%. Por quê? Orgulho, egoísmo. Mas vamos voltar ao início. E aquela ponte que o Kardec nos ajudou a subir para alcançarmos o que será o amor incondicional, que é o amor que Jesus nos trouxe, nos mostrou também, porque ele nunca disse, eu amo A, B, C ou D. Ele simplesmente disse, eu amo. É muito diferente, porque essa diferença mostra uma energia que nós precisamos aprender a abastecer-nos, para que possamos sentir com tranquilidade, possamos falar com tranquilidade, possamos aprender a ouvir, porque isso vai aglutinando, e com isso, o que vai acontecer também? Cada vez vamos ficar mais distantes da inveja, da revolta, da desconfiança, porque eles têm apoio nessa dificuldade de nos entendermos, nessa dificuldade de ficarmos discutindo uma tendência para ver quem dá a última palavra, como se a última palavra fosse sempre a mais sábia. Se a última palavra fosse mais sábia, não havia discussão, porque quando duas pessoas começam a falar sobre uma coisa que não está havendo entendimento, ele der a primeira palavra, foi a última, porque não havia nenhuma dele. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós vemos esses detalhes, nós entendemos
sabemos o porquê de essa dissensão que existe quando, nesse momento, que, repito, nunca é demais repetir, o que está acontecendo conosco é uma lição que foi mostrada como que ela é necessária tanto a nível individual como a nível coletivo. Porque nós somos irmãos e estamos nos esquecendo disso, pelas coisas passageiras, que são as coisas materiais. E essas coisas passageiras nos escravizam, nos cegam, nos impedem de ouvir, nos impedem de refletir e reconhecer, sim, nesse momento eu errei. Então, se eu errei, eu vou voltar. Agora, a gente precisa o quê para isso? Precisa fazer essa análise íntima, essa análise interior, que muitas das vezes nós dizemos, falar comigo mesmo, em frente ao espelho, olhos nos olhos, porque aí não dá para enganar. E a partir daí, lembremos Leon Denis, vontade, o pensamento caminhando com a vontade e com esforço, porque está dentro de nós. Se nós vimos que estamos com essa dificuldade, qual é a primeira pessoa apta, se quiser, se tiver vontade, para resolver isso? Somos nós mesmos. Mas cada vez que nós procuramos mais distante de nós a resposta, primeiro é um parente, primeiro é um amigo, um colega, depois é um vizinho, depois é um amigo, depois é alguém, agora que nós temos o mundo todo com uma casa só, para todo mundo, que eu nem conheço, ouço alguma coisa dele, já sem julgar, condeno. Porque anteriormente nós falávamos, né? Poxa, a primeira coisa é julgar. Mas não. Hoje nós estamos julgando e simultaneamente condenando. Nós estamos querendo ouvir. Nós não colocamos um tapa-olho físico, mas estamos colocando um tapa-olho em termos de sentimentos e pensamentos. Poxa, já vem fulano falar sobre aquilo. Será que ele não tem uma dificuldade? E você, só com ouvir, você poderia ajudá-lo? O Bíblia é tão pequenininho exatamente para nós não termos muita dificuldade de lembrar. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E nós ouvimos isso quantas vezes? E sempre devemos também tomar cuidado, para nas reuniões dizermos, poxa, se fulano estivesse aqui, se Beltrano, mas se eles precisassem, segundo as leis de Deus, ele ou ela estariam aqui. Eu sou o primeiro a precisar ouvir isso. E nós que estamos aqui, precisamos sim. É para procurar culpa, não. É procurar o que temos condição de consertar, se não está bem consertado. Porque a doutrina dos espíritos nos dá todas as ferramentas para nós fazermos essa caminhada. Até porque vemos coisas que no início a maioria de nós tinha dificuldade. A oração. Como é orar? Preciso ver um monte de palavras, me perder com elas nas ideias e não saber nem o que eu vou perguntar e depois, sabe, vamos ver qual é a resposta que eu vi. E quando há resposta, sempre há, está defasada com o tempo nosso e o tempo que nós necessitamos, que é o tempo de Deus. E há um cuidado adicional, que quando nós fazemos essa análise, nós estamos vendo que quando nós conversamos, a cada instante que nós conversamos com alguém que eventualmente tem alguma dificuldade, é um teste para nós. Não é a gente pensar, poxa, o que ela vai fazer agora? Vai dizer. Gente, se preocupe com o que você está pensando e com o que você vai dizer. Nós só podemos consertar esse, o outro, se ele estiver com razão. Se nós tivermos essa postura, nós vamos afastá-lo. E vamos sair dali entendendo que nós estamos com a razão, apesar de não estarmos. Por isso que é importante a gente também usar uma extensãozinha que nós sempre falamos, e falávamos e falamos, vigiar.
Mas por que a gente não bota uma palavrinha na frente e autovigiar primeiro? Quando eu me autovigio, eu tenho tempo de pensar. Quando eu tenho tempo de pensar, se eu estou sendo honesto comigo mesmo, eu vou ver, não, eu preciso mudar. E aí, é uma outra coisa. Mesmo que a amizade não seja terminada, ela seja arranhada, há um outro aspecto muito importante baseado na humildade. A coragem de chegar e dizer, meu amigo, meu irmão, eu errei, você me desculpe. É fácil? Pode não ser. Não digo que não é. Pode não ser. Mas o exercício vai levar-nos a fazer isso com muita facilidade. E quando nós fazemos essas coisas, cada vez mais nos afastamos da ideia de termos inimigos. Porque o inimigo começa no nosso pensamento, quando nós ficamos procurando coisas diferentes do que sentimos e do que pensamos, para dizer, está vendo, não concorda comigo. E fazer o seguinte, eventualmente, ficarmos rodando em torno daquele assunto, em vez de refletir de novo, agora com calma, sem o diálogo com aquela pessoa, com calma. E fazer aquela pergunta que parece difícil, mas não é não, porque sou eu comigo mesmo. Será que eu exagerei? Porque às vezes você pode começar num caminho certo, mas você começa a se empolgar, exagerar. Aí você sai da trilha. Mas você sai da trilha, mas acha que está. Então, sempre, não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Então, você entra nessa monoideia, estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Só que você está mais se afastando da verdade e de estar certo, e de perder um amigo que quer ser seu amigo, mas você tem oportunidade. Olha, é uma situação que todos nós passamos, porque nós estamos aqui, repetindo, né, no planeta de provas e expiações, para aprender muito. E esse aprendizado reside em duas palavras, amizade e humildade. Se nós falharmos nessas, vai ser muito difícil, porque nós vamos ver uma oportunidade gigante na nossa frente e vamos ver que é um monstro aterrorizador que quer nos atacar. Essa pandemia, eu estava vendo uma palestra, eu achei uma coisa muito interessante. O palestrante disse o seguinte, olha, gente, nós estamos falando muito nas redes sociais sobre a dificuldade que as pessoas estão na família, como é que vai fazer isso, mas isso é um sinal grandiosíssimo para nós de que, para muitos de nós, essa oportunidade de estar sozinho é para nos reencontrarmos conosco mesmo. Porque nós estamos fugindo de nós mesmos, estando procurando a resposta disso num parente, num amigo, num colega de trabalho, em alguém que eu não gosto. Ou alguém que eu não gosto já é uma coisa preocupante. Por que você não gosta? Há uma razão. Nada vem assim do nada. Há uma razão. Então, vê essa coisa. Aí você começa a ver como é que eu reajo frente a tais situações. Você pode ver isso fazer isso até vendo a televisão. Você procura um filme que tem ensinamento, tem muitos filmes sobre fatos reais, em que você, se bobear, toma partido de quem está com razão, dentro do que você está entendendo. Mas o filme sobre... Tanto que os filmes sobre fatos reais, na maioria das vezes, não tem o nome correto e algumas situações não são mostradas. Então, você quer analisar um quadro que ele tem uma parte raspada. Como é que você vai chegar à conclusão? Esses filmes são bons, se você está sozinho, para você ver o seu nível de dificuldade. E um filme em que as pessoas estão mostrando
mostrando aqui são levadas pela dificuldade, pela falta de entendimento. E aí você está com falta de entendimento com o filme, como é que você vai ficar quando estiver com alguém que tem uma ideia diferente? Porque, inclusive, é o problema das palavras. Onde eu trabalhava anteriormente, quando nós fazíamos um projeto, ou fazíamos uma licitação, nós fazíamos o que chamávamos uma crítica. Mas não é crítica de quê? Você viu, a equipe que fez, senta em cima do documento que recebeu ou que preparou e vê se é coerente. Por quê? Porque depois, eu não sabia, eu não entendi. Você precisa ver, porque nos dois casos, quando você vai fazer uma licitação ou quando você vai fazer um projeto para apresentar, os destinatários vão ter dúvidas, o que é normal. Na língua portuguesa tão rica, com esse vocabulário todo, tem dúvida. E tendo dúvida, vão te perguntar. Mas não vão te perguntar para achar errado ou certo. É para entender, para que a proposta deles, em um e em outro caso, ela esteja coerente com o que você quer, com o que está escrito. Quando eu entrei no COI, eu usava muito. Aí umas 2 ou 3 pessoas me chegavam um dia, por que você critica tanto? Eu falei, mas não, você está criticando. Eu falei, não é isso. Não é isso. Criticar para nós era isso. Você olhar um documento, um grupo, normalmente um grupo, olhar um documento, ver se entendeu tudo. Porque às vezes a gente escreve, está tudo bom. Mas quando a gente lê, e aqui falta uma vírgula, essa palavra aqui não está bem caída. E não podemos deixar que essa situação chegue ao destinatário. Porque se chegar, como é que vai ser? Eventualmente uma proposta que é algo difícil, demorado e caro de se fazer, mas está aqui escrito. Mas eu pensei isso. Eu pensei e não está escrito. Então, é cuidado com o significado das palavras, sobretudo da língua portuguesa, que é muito rica. É cuidado com eu acho que. Tem até aquela musiquinha, né? Quem acha vive se perdendo. Então, não vamos nos achar para não acabar nos perdendo. Vamos ver o aprendizado, vamos consultar. Por exemplo, a gente está no COI, a gente entra no COI, aí tem uma dúvida, pergunta lá. Tem a Rosa, tem a Dona Carmen, tem a Rosângela, toda a Maria de Luz, toda a Luz de Dia. Vamos perguntar. Não é muito melhor a gente perguntar do que achar e o achismo levar um caminho equivocado? E nas outras casas também tem isso. Esses irmãos mais antigos, ou que têm uma intimidade maior, às vezes não tão mais antigos, mas tem uma intimidade maior com a doutrina, vão nos esclarecer. Uma das maiores lembranças que eu tenho do COI é o ESG, porque o ESG vem te trazendo uma ideia global da doutrina, e até hoje eu lembro que o primeiro curso foi recomendação da Rosângela, quando eu ia assistir às palestras, e foi o Zé Marcos e como é? A esposa? Esqueci. Vera Travassos. Então, foi um curso excepcional, porque a gente, até as dúvidas que a gente começa a ter, antes de começando a estudar no início, mas que vão mais à frente, são esclarecidas com isso. E você tem aquele cuidado com o contato com o Pentateuco, que esclarece muito. Só o contato com o Pentateuco, e sabendo dele a partir do livro dos Espíritos que eles dizem, é muito interessante, porque vai te abrindo horizonte, você vendo as oportunidades surgindo, oportunidade de aprender, de estudar, de fazer cursos e de ajudar no que for possível lá, dentro da tua capacidade. Porque qualquer um que entra numa casa espírita, ele tem um objetivo e não foi lá à toa, não pegou a porta errada. Mesmo que algum tempo depois, pouco tempo, muito tempo ele saia, não quer dizer que ele não aprendeu, que ele não viu alguma coisa. Aí chega aquele caso, que quando nós saímos, por ser uma coisa que nós estávamos certos, certo entre aspas, ou seja, estávamos razão naquele fato, mas não precisa assim, vamos parar então, e pode não se repetir. Isso para os dois lados. Quando você vê que realmente não está dando mais, porque há os fatos
que realmente incomodam ou são desconfortáveis e se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Aí você vai cansando. Por quê? Não é por nada, não é porque você vê que ainda não está em condição de conviver com aquela situação. Você tem duas escolhas. Eu vou continuar, um dia eu vou ver, ou não, eu vou tentar em outro lugar. Porque aí você vê uma situação que acontece muito em dificuldades, quando alguém tem uma dificuldade com o outro, duas pessoas têm dificuldade uma com a outra, e uma delas fala contigo. Só que vai falar sobre o ponto de vista dela. Essa expressão também tem que ter muito cuidado. O ponto de vista dela. Mas o ponto de vista dela pode ser aquela que acontece comigo quando eu monólogo com uma pessoa, não dou nem espaço a ela. Só ouvir, não prestei atenção nela, queria prestar atenção na do outro, o que o outro falou, eu disse assim, ele está errado. Quando quantidade de palavras, não diz qualidade. Ela diz que você falou muito, mas com que qualidade, com que profundidade você falou? Essas coisas são muito interessantes, porque nos levam à disciplina. Qual é a disciplina? De saber ouvir. Saber ouvir num primeiro momento. A gente sabe que é falar, sabe? Mas no segundo, a gente sabe ouvir e ouvir quem está falando conosco terminar. Por que algumas pessoas têm essa dificuldade? Quando você começa a falar, ela já tem a resposta. Então, você nem concluiu, como é que ela já tem a resposta? Então, uma outra coisa que precisa haver também com todos nós é boa vontade. Essa coisa de, por exemplo, poxa, vem fulano, vem falar a mesma coisa. Será que ele precisa falar aquela mesma coisa? E será que até hoje você é a que mais vezes tem ouvido ele? Então ele continua falando contigo porque ele está confiando contigo. Não é que ele é chato ou ela é chata. É porque tem uma necessidade, cada um de nós tem um conjunto de necessidades que não pode, senão seria monótono. Senão, fulano, eu tenho a necessidade número 42, o que você acha? Você mesmo, na sua caminhada, dependendo do andamento da sua vida, suas dificuldades ou suas facilidades vão mudando de lugar. É o que existe no planejamento. Planejamento é uma coisa bonitinha, extremamente necessária. Mas quando você começa a desenvolver, a executar, você vê, isso aqui passou. Imagine se a pessoa está falando contigo, você não está ouvindo o que ela está falando, daqui a pouco está falando, só que você não está respondendo ao que ela falou contigo. Você está respondendo a você mesmo. Você está monologando, sendo uma pessoa, querendo conversar contigo. Então, é uma coisa que vale a pena ver, e aí esses conceitos de inimigos, amigos, vão sumindo. Nós vamos olhar como todos, como Jesus nos chamou, irmãos, filhos do mesmo Pai. Amigões, obrigado pela oportunidade. Passou rápido, 20h30. Rose, pontual. Vamos lembrar que, realmente, esses capítulos do Evangelho nos enriquecem sobremaneira. E uma outra coisa que a gente aprende, eu já ouvi isso de outras pessoas também, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente acrescenta um pouquinho de conhecimento naquela palavra, naquele texto, naquele capítulo. Nos possibilita mais e mais nos melhorarmos e compartilharmos, e sabermos ouvir, sabermos falar, porque saber falar também não é dizer o que você quer dizer quando esteja, vamos supor, na oportunidade de estar com a razão. Você está falando o adequado? Então, a primeira vigilância é interna, é autovigiar. Que a paz do Senhor esteja com todos. Agradeço muito ao meu companheiro, amigo, Vandir, pelas suas palavras, pelas suas orientações, pelas suas reflexões. Vamos pensar muita seriedade em tudo isso que o nosso irmão nos disse e dessa mensagem maravilhosa do Evangelho. Então, para nós encerrarmos agora a nossa reunião, lembrando a todos que amanhã, às 17 horas, estaremos aqui para
estudo do Livro dos Médiuns, depois temos o resumo da história do povo hebreu, e encerrando com o estudo do curso Nosso Lar. Estamos estudando o capítulo 12. Então, agora que já demos nossos avisos, né? Então, eu vou pedir para a nossa irmã Eliane fazer a nossa prece de encerramento. Vamos ler um textinho da Vida Feliz, Joana de Ângeles, né? Psicografia de Divaldo Franco. Cento e 12. Lê uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro. E nessa página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de alguém, evitariam males incontáveis, já que outros não fazem, realiza tu. Ela é sempre, né, impressionante. Esse artigo que nosso irmão estava falando agora. Amado Mestre Jesus, querido Pai Celestial, nos agradecemos a oportunidade de a cada dia, a cada renascimento, termos a oportunidade de nos mudar, de sermos diferentes e nos melhorar como espírito. Agradeço, Pai, pela oportunidade de fazer parte desse grupo, de fazer parte de um estudo que a cada dia vai fazendo com que o meu horizonte abra cada vez mais. Peço por todos aqueles irmãos encarnados que aqui se encontram presentes, que o Senhor visite a cada lar, que leve o seu amparo, a sua proteção, que possamos, através de nossos pensamentos, Pai, chegarmos aos hospitais, aos asilos, às ruas, e que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles irmãos que momentaneamente estão passando por dificuldades físicas e espirituais. Que a equipe médica do espaço chegue aos irmãos acamados e dê a eles o bálsamo necessário para suas dores físicas e espirituais. Que possamos elevar nosso pensamento e dar o melhor dos nossos sentimentos ao espaço, para que nossos queridos amigos espirituais colhem todas essas energias positivas e façam com que seja o bálsamo e que a cada irmão que necessite, ele seja aplicado. Obrigado, Pai. Obrigado, meu querido mentor, meu amigo espiritual, por estar sempre ao meu lado, por estar sempre me amparando, por estar sempre me guiando, para que eu não desista. Sei que ainda tenho muito que caminhar, mas sei também, Pai, que tem muita água a passar por essa ponte. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Eliane por suas palavras. Mais uma vez agradecemos ao nosso querido amigo, irmão de tantos anos, Vandir, e que ele possa retornar à nossa casa para, uma próxima vez, nos trazer suas reflexões sobre o novo tema do Evangelho, porque o nosso amigo sabe tocar os nossos corações. Vandir, um beijo no coração, recebe... Um beijo na Rosângela. Doce. Um beijo a todos, hein? Um grande beijo. Na minha amiga Jane, que ficou escondidinha. Não, eu tô sem câmera, mas eu vim aqui aparece. Um beijo em todos. Beijo aí nas meninas e na netinha, hein? Obrigada, você também. Um beijo em todos. Fiquem com Deus. Beijo aí na Carmen. Beijo em todos. Boa noite. Ana Constantino. Até amanhã. Boa noite.
Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe a todos. Se cuidem, se cuidem. Boa noite. Outro. Um beijão no Menezes. Ah, Aninha, tchau, tchau, Aninha. tchau, João. Tchau, meus amigos. Fiquem com Deus. Vocês também.